Jair Bolsonaro ainda avalia como vai passar a se manifestar depois de Alexandre de Moraes optar por não decretar a prisão dele. Ontem, o ministro do STF esclareceu que o ex-presidente não está impedido de dar entrevistas ou fazer discursos, mas alertou que pode ser punido se houver uma ação coordenada de terceiros para usar trechos em redes sociais, são os tais dos cortes, né? Há muita gente que se utiliza desses cortes para fazer comunicação e comunicação pesada. Alexandre de Moraes também classificou como isolado o descumprimento de medidas cautelares por parte de Bolsonaro. E esse fato aqui que assustou todo mundo. João Pedro Melo está conosco na linha para trazer explicações a respeito desse erro de português, JP, ali no documento oficial, né, que a manifestação oficial de Alexandre de Moraes, ele citou em caixa alta, quer dizer, com todas as letras maiúsculas, o seguinte: a justiça é cega, mas não é tola. Mais demais, com I mesmo, e não mas. E sem vírgula. Né? E 5 pontos de exclamação depois. A gente tem... é o Rafael Procópio que tá certo. Rafael Procópio tá conosco na linha para trazer as informações. Esse erro foi corrigido mais tarde, né, Rafael? Tem explicação para esse erro tão grotesco de português em um documento oficial com uma comunicação tão importante? Bom dia. Oi, Carla, Sheila, Megali, bom dia a vocês, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Não, explicação para esse erro em si, não, mas chamou bastante atenção e, é claro, foi corrigido depois nessa decisão aí do ministro Alexandre de Moraes, que trouxe bastante, pelo menos, dor de cabeça para o ex-presidente Jair Bolsonaro desde quarta-feira até o finalzinho da tarde de ontem. A gente estava acompanhando, inclusive, na sede do Partido Liberal, ficou uma questão de que o presidente poderia falar com a imprensa depois dessa decisão do ministro, dizendo que ele poderia, sim, dar entrevista. O que estava dentro dessa questão das restrições era o não uso disso tudo nas redes sociais, né? O que primeiramente deu essa dor de cabeça e fez com que a defesa do ex-presidente tivesse que trabalhar para mostrar que Jair Bolsonaro não tinha fugido dessas restrições que estão impostas aí agora há mais de uma semana. Lembrando que tudo isso começou a acontecer com o ex-presidente na última sexta-feira. Mesmo assim, como eu disse, estávamos ontem lá na sede do PL durante o dia inteiro aqui na área central de Brasília, e o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que, pelo menos por enquanto, não vai dar entrevistas até que os advogados dele entendam que não há qualquer tipo de risco. A defesa teve que prestar esclarecimentos ao ministro Alexandre de Moraes sobre esse possível descumprimento de usar as redes sociais depois de fazer manifestações diretamente, fazer para a imprensa, e isso ter sido usado indiretamente nas redes sociais, principalmente pelo filho do ex-presidente que está nos Estados Unidos. Moraes entendeu aí nessa decisão que Bolsonaro cometeu uma irregularidade isolada nesse uso de conceder entrevistas a veículos de comunicação e sim o uso de redes sociais. De novo, ressaltando essa questão dessa primeira decisão, com os erros, com 5 pontos de exclamação, deixando bem evidente essa questão da justiça é cega, mas não é tola, e depois teve essa correção do mais para mas sem o i. A gente vai ouvir, eu falei pelo menos 2 vezes aqui dessa fala do ex-presidente ontem lá na sede do Partido Liberal aqui em Brasília. A gente vai ouvir justamente esse trechinho rapidinho do ex-presidente falando com a imprensa, que não ia falar com a imprensa. Vamos acompanhar. Claro que eu não posso falar, no tocante a recortes, inclusive. Então eu aguardo. Os meus advogados são muito bons, tá? São renomados. Vou me dar um parecer amanhã. Tenho o prazer de falar com vocês, tá ok? Eu não posso errar, não posso dar declaração. Eu gostaria muito de falar com vocês, mas o que vai acontecer depois, você não sabe. Bom, pessoal, para além desses erros aí de português na primeira decisão, Moraes também sinaliza que discursos em eventos públicos e privados não foram vetados, mas ponderou que o ex-presidente deve respeitar os horários estabelecidos nas medidas restritivas, ou seja, tem que estar em casa entre 7 da noite e 7 da manhã. O ministro afirma também nessa decisão que será considerado descumprimento das cautelares a replicação de conteúdo em redes sociais de entrevistas ou discursos públicos ou privados com discursos relacionados a essa determinação judicial, a essas novas restrições, lembrando que isso não tem a ver com a questão da apuração sobre um golpe de Estado, e sim nesse possível ataque à soberania nacional que envolve o ex-presidente e o filho dele, Eduardo Bolsonaro. Bem, para o professor de Direito Constitucional Gustavo Sampaio, ainda ficam dúvidas sobre os limites impostos a Bolsonaro por Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar aqui um trechinho. Essa decisão vai ficar na história. Em algum momento na história do Brasil nós vamos lembrar como um país viveu um transe muito estranho,
onde se diz o seguinte: olha, os jornalistas podem entrevistar, só não pode compartilhar. Pode ser até adversários que queiram criar um problema para eles, sei lá, mas quem vai julgar isso tudo é a posteriori uma autoridade com base nos seus critérios, né? Então, é a máxima incerteza, é a máxima subjetivação do direito. Agora sim, a gente tem o professor Gustavo falando sobre isso. Vamos lá. Há uma linha tênue entre o ex-presidente ordenar que essas pessoas façam uso de milícias digitais para produzir um fim, ou simplesmente o conteúdo cair na mão de uma milícia digital quando própria publicar. Então, no fundo, nós continuamos com a mesma dúvida. Ontem, um funcionário do governo Donald Trump acusou o ministro Alexandre de Moraes de perseguir e censurar Jair Bolsonaro. A mensagem foi assinada pelo subsecretário para a Diplomacia Pública, Darren Beattie, ligado ao Departamento de Estado americano. No texto, replicado pela Embaixada dos Estados Unidos, ele afirma que Alexandre de Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra o ex-presidente. Darren Beattie fez ainda referência a Donald Trump e ao secretário de Estado, Marco Rubio, que estariam atentos e tomando as devidas providências. Na semana passada, Rubio anunciou a revogação do visto americano de Alexandre de Moraes, de familiares dele e de outros 7 ministros do Supremo. E aí alguém escreve aqui, pô, você não vai comentar o erro de português do Alexandre? Cara, sinceramente eu prefiro comentar a respeito do conteúdo daquilo que foi escrito. Uma decisão que 9 em cada 10 juristas tiveram dificuldade para entender, não me parece uma decisão clara. E quando você está lidando com um ex-presidente que pode ir para a cadeia, sim, todos os brasileiros são iguais perante a lei, mas é óbvio que o ministro toma muito mais cuidado com um caso envolvendo uma figura que tem tanto voto, né, que tem tanta voz, que já foi presidente dessa nação, do que com qualquer outro. É natural que seja assim, foi assim também com Lula em 2016. 16 ou 15 Lula foi preso? Foi 15? Bom, enfim, 2015/2016. É natural que seja assim. Aliás, eu tenho certeza que qualquer outra pessoa que tivesse desafiado tanto as restrições e ordens judiciais contra o Bolsonaro já teria levado uma preventiva. Não levou por cautela do ministro. Então é um caso em que você não pode errar, não pode ser oblíquo e não pode ser 100% claro. E essa decisão, aí eu tô me fiando na palavra de juristas, né? Tô lendo e consultando pessoas que entendem mais que eu, não está clara, né? Ela deixa margem para muitas interpretações. Quanto ao erro de português, cara, ninguém nunca ouviu e nem vai ouvir da boca desse operário da notícia aqui uma crítica por erros de português pontuais, a não ser que sejam gravíssimos e a pessoa insista no erro. Se o Alexandre falasse, não, é assim mesmo, o certo é mais com I. Aí, ok, isso, qual é, Alexandre? Isso aí me parece mais um erro de digitação, uma distração. Bolsonaro cometia diversos erros. É um erro grave, é um constitucionalista, Carla, ele tem que saber escrever. O mínimo ele sabe. É saber escrever. Agora, mas ele tem sabe, um você outro acha que ponto. ele acha que mais é com I? Então, mas esse erro eu considero inadmissível para um documento desse, vindo de quem vem, que é um constitucionalista. Alguém tem que saber, gravíssimo. Mas ok. Uma prova teria perdido agora, ponto. O mais importante de fato é discutir o teor dele. Claro. Que o erro é gravíssimo, cara, a ponto de a gente ficar pensando, será que não é mesmo algo colocado ali para criar uma distração diante de toda essa discussão? Não se sabe se é, se não é, o que pode, o que não pode. De repente, mas uma distração que coloca a própria cultura dele na berlinda? Então, sei lá, cara, porque para mim, um ministro do STF que escreve uma frase como essa, com mais no lugar de mais, sem a vírgula... Isso aí ou é coisa plantada, ou pra mim é inexplicável. Mas você tem razão. Acho que é uma coisa muito menor diante uma distração. Da análise do todo. Uma distração. Gente, nem é o Alexandre de Moraes que digita ele de próprio punho esse tipo de decisão. Tal. Deve ter O sido um conteúdo assessor. é dele, mas a digitação não é dele, e aí é erro de revisão. Tá. Também considero grave o erro de português, mas acho que a gente precisa mesmo acabar se atendo aos Isso. conteúdos.